Boa tarde, nesta tarde de sábado vamos apresentar o Domcast. Sejam bem-vindos. O podcast onde exploraremos diversos temas relacionados à nossa fé, história e comunidade. Eu sou a Helena Vitória e hoje temos o prazer de receber o Valdo para falar sobre o padroeiro de nossa igreja, São Domingos de Gusmão. Seja bem-vindo, Valdo, e fale um pouco sobre você. Oi, eu sou Valdo, sou catequista da Paróquia São Domingos de Gusmão e vim colaborar para a gente conversar um pouco sobre o nosso padroeiro, a nossa festa que acontece no mês de agosto, para a gente mergulhar na espiritualidade desse grande santo. Para começarmos com a pergunta, Valdo, quem foi São Domingos de Gusmão e qual a importância dele na história da igreja? Bom, é uma pergunta muito ampla, mas bora tentar responder assim. São Domingos foi um dos grandes santos do século XIII, ao lado de São Francisco de Assis. Ele, São Francisco e outros santos, eles foram responsáveis pelo que a gente vai chamar de restauração católica. Mas o que é isso? A igreja ela se via perto de muitas divisões, de muitas cisões. A Europa ela estava passando por um momento muito belicoso, muitas guerras, muitas doenças, muitas pestes, né? Temos que lembrar que teve a peste negra que dizimou a Europa. A Europa estava sem esperança. Então, assim, Deus, na sua infinita bondade, ele sempre suscita grandes santos. E um deles foi São Domingos de Gusmão. São Domingos na sua simplicidade, seu amor ao Santo Evangelho, ele quis evangelizar, travar um diálogo com aquelas pessoas que eram longe da fé. Estava numa época muito difícil, então que não existia diálogo de fé. Então São Domingos, ele, em vez dele guerrear, dele fazer brigas, ele se dispôs, escutando o Espírito Santo, a dialogar com o que a gente vai chamar dos hereges, né? A grande atuação dele foi, o apostolado dele foi com os hereges, convertendo, conversando, ensinando a santa e reta doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele foi muito importante mesmo para a igreja. Então ele é grande lembrado. E a nossa paróquia tem a felicidade de ter esse grande santo como padroeiro, né? Um grande catequista, né? Eu sou do Ministério do Catequista, sou desta pastoral, então para mim é uma coisa muito interessante dialogar sobre São Domingos de Gusmão. E para a próxima pergunta, eu queria saber, na verdade nós, sabemos que São Domingos de Gusmão é o fundador da Ordem dos Pregadores. Você poderia nos contar um pouco mais sobre essa ordem e seu propósito? Sim, assim como os franciscanos, as ordens dos pregadores chamados dominicanos, eles foram grandes evangelizadores da Europa, né? Eles recuperaram muitas pessoas. São Francisco, com a sua pobreza, a sua simplicidade, frente a muitos clérigos que não sabiam, tinham se perdido na questão da simplicidade evangélica, e São Domingos com a formação, com a graça de dialogar, e principalmente pela oração. São Domingos ele era filho de Joana de Asa e Félix Gusmão. Eles nasceram que seria hoje a Espanha, né, no antigo reino da Castela, e ele nasceu, a família dele era uma família muito... eram nobres. Ele nasceu no dia de São João, dia 24 de junho de 1170. Ele nasceu num povoado do reino da Castela. Os seus pais eram governadores, né? Eram barões de lá. O nome da cidade era Caleruega, que é uma cidadezinha lá no que a gente diria que é o reino da Castela. Ele foi educado, ele tinha outros irmãos, e antes dele nascer, a mãe dele teve um sonho. E esse sonho, ela sonhou que saía de seu ventre um cachorro com uma tocha na boca.
Esse sonho se realizou anos depois, quando ele fundou a Ordem dos Pregadores, cujo nome é Domínio, é a Ordem dos Pregadores, mas a gente conhece como dominicanos, né? Dominicães, cães do Senhor, aqueles que seriam fiéis ao Senhor, mesmo num tempo de tanta contradição. Então ele fundou a Ordem dos Pregadores para este propósito, o propósito de evangelizar, de catequizar os hereges, em vez de uma postura belicosa, violenta. São Domingos ele tinha uma postura de diálogo, mostrando que onde essas pessoas estavam erradas. E diz muito para nós hoje. A gente está num mundo onde a gente ouve muitas vozes. E São Domingos, ele poderia, na época dele, era todo mundo um pouco agressivo, aguerrido, e ele escolheu um caminho diferente. Por quê? Como bom servo, ele era o servo do príncipe da paz, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele achou o caminho do diálogo, do convencimento. São Domingos nunca acreditou que a fé ela poderia ser coercitiva, obrigatória, né? Às vezes a gente quer obrigar o outro a crer no que cremos, mas São Domingos não. Ele usava o diálogo, ele era formado em filosofia, ele era um mestre em filosofia, para a gente ter uma ideia, que na época era uma coisa muito grande, leu os grandes filósofos, então ele convencia todo mundo na lógica, e Deus enriqueceu ele de graça para que ele pudesse, junto com os seus primeiros confrades, montar uma ordem que tinha esse objetivo de evangelizar aqueles que estavam longe da fé, que tinham uma opinião que a gente vai considerar herege, né? Desviante da fé. Então era esse propósito dos dominicanos. Pois é, né? Para a próxima pergunta quais foram alguns dos principais feitos e milagres atribuídos a São Domingos de Gusmão? Nossa, ele não é um santo. Acho que o maior milagre que a gente pode destacar é ele evangelizar o sul da França inteiro sozinho. Ele poderia ser morto, gente. Morto. Ele estava sozinho. Então, antes dele começar tudo isso, São Domingos ele foi sempre um rapaz muito ligado à fé. Ele era muito piedoso, sempre foi muito piedoso. Foi um homem muito piedoso. A mãe dele via ele com esse gosto piedoso desde jovem. Então ele foi estudar na Diocese de Osma e em 1996 ele concluiu seus estudos. Ele se tornou mestre em filosofia muito cedo. Se eu não me engano, ele tinha por volta dos seus 20 anos, quando ele era mestre em filosofia. Já pensou, era uma coisa na época muito grande. E uma das coisas que a gente podia ver é que sempre a vida dele teve uns sinais. Quando ele foi batizado, a madrinha dele disse que ela tinha visto uma espécie de uma estrela piscando na fronte dele. Tanto é que hoje em dia, na imagem de São Domingos de Gusmão, hoje, aqui na nossa paróquia, ela tem o que a gente vai dizer de um esplendor. Porque quando ele estava falando de Jesus Cristo, parece que o rosto dele brilhava, ressoava. Então todo mundo era meio que, não era convencido, não tanto pelas palavras dele, mas pelo amor que ele falava para o nosso Senhor Jesus Cristo. Brilhava, um brilho. Na nossa paróquia de São Domingos de Gusmão, na restauração da imagem do padroeiro, ela tem tipo uma coroa luminosa. Ela faz referência tanto ao batismo dele, que quando a madrinha dele viu uma espécie de luz nele, e quanto à pregação dele. Todo mundo, as pessoas que a gente... O santo, quando ele vai ser canonizado, as pessoas recolhem os relatos das pessoas. As pessoas sempre falavam, olha, quando ele estava falando de Jesus Cristo, falando das coisas do céu, o rosto dele brilhava. Então era um sinal que ele estava falando a verdade. Isso meio que convencia as pessoas. Outra coisa que eu achei interessante era a vida de São Domingos de Gusmão, ela sempre foi marcada, porque assim, a família dele era nobre, muito, muito nobre. E eles queriam que ele fosse um cardeal, ele fugia de tudo isso. Ele era um homem bem simples. E teve uma certa feita que o rei de Castela, ele solicitou ao bispo, o bispo de Osma, que eles São Domingos, eles fossem articular o casamento entre o príncipe de Castela e a princesa da Dinamarca. Era a primeira vez que Domingos saía da Espanha, na época Reino de Castela, que hoje é o Reino da Espanha, que a gente conhece.
E o bispo Diogo, eles foram até a Dinamarca negociar o casamento. Antigamente os reis eles negociavam o casamento dos seus filhos assim. E ele foi como uma junta diplomática, com toda a pompa e tal. E no caminho eles tinham que parar. E São Domingos ele começou a perceber no caminho alguns movimentos heréticos, alguns movimentos surgindo longe das grandes capitais da igreja, e sim nos interiores e tal, que se espalhavam. Então esses movimentos começaram a assustar ele. Eles asseguraram o casamento, infelizmente a princesa da Dinamarca veio a falecer, o casamento nunca se realizou, mas isso despertou ele a um olhar diferente. Então assim, ele e o bispo Diogo, que era muito amigo dele, quando estavam voltando da Dinamarca, eles resolveram pedir autorização para o Papa para eles evangelizarem. O que eles estavam sentindo era o seguinte: dentro das grandes dioceses, das capitais, dos centros de poder, a igreja se mantinha muito forte. Mas nos interiores da França, nas bibocas mais longe do centro de poder, estavam surgindo heresias. E as heresias muito graves. E vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Não era simplesmente um discordar de opinião em um assunto básico. Era algo que mexia com a vida do cara. Por exemplo, São Domingos ele vai evangelizar no sul da França, ele vai evangelizar contra os cátaros. Os cátaros eles odiavam a matéria. Eles tinham um pensamento gnóstico. O que era o pensamento gnóstico? Eles pensavam assim: Deus, ele cria o espírito e tudo que vem do corpo é uma coisa ruim. Então eles se flagelavam, eles se mortificavam, faziam mortificações. Cátaro significa os puros, né? Eles se consideravam os puros. E uma das coisas mais graves que eles faziam era o seguinte: as mulheres que estavam para ter bebê, grávidas, eles provocavam um aborto dessas mulheres, atacavam essas mulheres, rasgavam os ventres delas, porque elas estavam produzindo matéria, e a matéria é má. Então, assim, não é simplesmente um discordar desse ou daquele dogma, era um movimento violento, violentíssimo. E ele, junto com o bispo Dom Diogo, eles resolveram ir. Então Deus ele vai movendo o coração deles para isso. Dom Diogo morre, felizmente, ele contrai o que a gente não sabe qual é a doença de Dom Diogo, provavelmente uma infecção devido à viagem, e São Domingos se vê sozinho. Ele é mandado para o sul da França, sozinho. Quase ele morre. Quando descobriram. E ele, no caminho, ele encontrou algumas pessoas que tinham sido anteriormente mandados pelo Papa para evangelizar lá. E eles não conseguiram evangelizar. A gente não sabe por quê. Talvez por falta de oração, falta de humildade, falta de uma série de coisas. Então, um grupo de pessoas, um grupo de sacerdotes foi enviado para o sul da França e não conseguiu. Foram expulsos, quase nichados. E era essa situação que São Domingos se encarou. Ele tinha que ir para um lugar no sul da França para poder evangelizar o que a gente vai chamar de pessoas que tinham tudo que vem da matéria era ruim. Então eles não gostavam da hierarquia e vai indo. Era uma seita agnóstica, né? Então São Domingos ele teve que ir sozinho. E ele se viu sozinho com seu, além de perder um amigo, ele estava vendo que estava prestes a acontecer um cisma na igreja. E um cisma perigoso, muito do perigoso. Mais uma vez, não é simplesmente um discordar de opinião, como foi Martinho Lutero. Era algo violento, bem grave, entendeu? É claro, sempre quando há essas decisões na igreja, tem seus motivos e seus contextos. Mas ali, São Domingos, ele correu muito risco mesmo. Por isso que ele é um grande santo, né? Porque os santos têm essas virtudes heróicas, né? Eles, como diria o Apocalipse, eles desprezaram a sua própria vida em prol do reino, né? E foi assim, São Domingos. Ele se viu tão tocado, ele falou: essas pessoas, elas, além delas fazerem mal para a alma delas, elas estão fazendo mal para as pessoas aqui na Terra.
eu tenho que fazer alguma coisa. E o rei da França ia mandar todos esses hereges para a fogueira, ia matar todo mundo. Aí São Domingos se colocou na frente, falou, não, eu vou lá evangelizar. Ele poderia morrer. Estava indo como diria o evangelho, uma ovelha no meio dos lobos. Mas ele foi, e com muita coragem. Então acho que esse é o grande feito. E São Domingos ele era muito dado a visões, né? Mas a gente vai comentar isso um pouco mais na frente. Ele tinha muitas dessas visões espirituais. Deus, ele sempre ele queria fazer uma coisa, o Espírito Santo vinha e dizia, olha, tu vai mudar teu caminho. Por exemplo, ele queria morrer na diocese de Osma, ser um grande padre, cumprir seu dever sacerdotal. Ele queria uma vida tranquila, mas Deus não queria que ele tivesse uma vida tranquila. E a mãe dele deu o nome dele de Domingos em homenagem a um santo espanhol chamado Domingos de Silo. E São Domingos se inspirava muito nele. São Domingos de Silo era um abade. E São Domingos gostava dessa vida mais simples, de padre, né? Queria ser um padre com a sua paróquia e tal. Ele não queria. Ele nunca se achou digno de morrer em nome de Deus. Ele sempre falava isso, nunca se achou digno de morrer em nome de Deus. Mas parece que era isso que o Senhor queria para ele. E o Senhor arrastou ele para o sul da França. Então acho que é basicamente esses sinais que a gente pode ver em São Domingos. Muito forte, né? A fé de São Domingos, muito linda também. Agora, para a próxima pergunta como São Domingos se tornou padroeiro da nossa paróquia especificamente? Essa é uma história muito interessante. A paróquia São Domingos de Gusmão, ela era uma comunidade de Queluz, aqui, dos agostinianos, aqui, em Canudos. E aconteceu o seguinte, no final de 80, começo de 90, houve um movimento na igreja, um movimento do Rosário, né, de evangelização, que a gente vai chamar de Santas Missões Populares, que até hoje existem, né, os missionários aqui da nossa paróquia. Um abraço a todos os missionários, as pessoas que sempre estão nessa vanguarda na missão, a exemplo de São Domingos. Então, São Domingos ele veio muito atrelado à Nossa Senhora do Rosário. A paróquia São Domingos de Gusmão ela é muito marcada pelo Rosário. Então, as novenas, os rosários e tal. E junto à Nossa Senhora do Rosário, ao Rosário em si, ao rezar o Rosário nas casas, o movimento das Santas Missões fazia muito isso, fazia visitas, rezava rosários. Aí, na década de 90, vai acontecer o que acontece hoje em dia, que é muito presente aqui na nossa paróquia, as missas de rua, as evangelizações. Foi um momento de muita pulsão missionária na igreja. E nada melhor do que um santo missionário, né? Como já existia São Francisco ali, que é São Francisco dos Capuchinhos, então foi escolhido São Domingos, por causa justamente desse detalhe do Rosário. Então trouxeram uma imagem de São Domingos para cá, era uma capela pequena, que era tudo Gapó, a paróquia era a terra firme, era Ponte Gapó. Década de 90, na terra firme era Ponte Gapó. Tanto que a linha do Canudos terminava aqui, na frente da igreja, mais ou menos, aqui na frente da igreja, não descia, né? Era o máximo que se chegava na terra firme. A terra firme é uma área de invasão. Então, nesses movimentos missionários de Santa Missão, foi escolhido São Domingos de Gusmão como padroeiro, justamente pela ligação dele com o Rosário. E é muito interessante, porque São Domingos, quando ele vai evangelizar o sul da França, primeiramente, ele tem uma ideia muito intelectual de evangelizar através de muitos argumentos, só que ele vê que não é argumento que ele vai conseguir evangelizar esse povo. Em si, ele vai evangelizar pelo coração. Então, aí debaixo eu não esqueci o nome da árvore que ele senta, aí fica debaixo de uma árvore. Antes disso, se lembra que eles pararam no convento, foram falar com o Papa lá em Roma e tal, e ele tinha visto que os frades, eles rezavam, que não era o rosário, era chamado, eles rezavam os 150 salmos. Era uma experiência que os monges já tinham, e São Domingos observou, chamou isso muita atenção dele. E nessa primeira missão dele, ele foi frustrado, porque ele não conseguiu evangelizar quase ninguém, e ele estava quase desistindo.
Então ele sentou debaixo de uma árvore e acontece inclusive está no nosso cartaz da nossa festividade desse ano, que é ele recebendo o rosário de Nossa Senhora, entendeu? Então ele estava recebendo, ele falou assim, como é que eu vou evangelizar esse povo? E ele adormeceu, e Nossa Senhora veio com uma visão para ele e falou, Domingos, é, eis que eu lhe mostro como é que você vai evangelizar. Entregou o rosário na mão dele. Porque se a gente for observar o rosário ele conta das maiores maravilhas, que Deus se fez carne e habitou entre nós. Os cátaros, se lembrem, eles não suportavam nada que vinha da matéria. Eles, atacavam mulheres grávidas e tal e tal. Então a mais bonita imagem do Evangelho é Maria, que vai ter o Cristo, esse Cristo vai crescer, viver e vai morrer e vai ressuscitar. E a ressurreição não é Jesus não vira um fantasminha, ele ressuscita em carne. Os apóstolos tocam nele. Então, São Domingos ele tem essa inspiração vindo de Nossa Senhora. Olha, foi assim que meu filho evangelizou o mundo, e é assim que você vai evangelizar. Dito e certo. Conselho de mãe, né? Maria, ela tem essas atenções. Ele acorda desse sonho, vê umas pedrinhas. Ele era um frade, né? Ele era um sacerdote, ele tinha a que a gente chama de símbolo, que é um fio que enrolava na cintura. Ele tirou esse símbolo, foi montando nas pedrinhas, até que ele fez o rosário, de uma inspiração de Nossa Senhora. Então, ele vai montando. O rosário, no começo, foi um dominicano que organizou os mistérios. São Domingos, ele organizava a vida, o rosário, ele tinha a vida de Nosso Senhor. Só que assim, hoje a gente tem os mistérios luminosos, os gozosos, os luminosos veio com João Paulo II, mas os gozosos, os dolorosos, os gloriosos, todos esses mistérios foram organizados por um outro santo, porque São Domingos ele rezava a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo inteira. Não tinha essa separação de mistérios. Por exemplo, dia de quinta você reza esse, não tinha. Rezava-se de uma maneira a vida de Nosso Senhor. Outros dominicanos que foram desenvolvendo. Então essa experiência do rosário, que é muito interessante, o rosário entre as casas, foi o que motivou a escolha do nome de São Domingos para a nossa comunidade. Ele era um santo missionário, lembre-se que a nossa comunidade ela nasce das Santas Missões e ela é uma comunidade marcada pelo rosário. E qual é o santo missionário ligado ao rosário, especificamente a Nossa Senhora, São Domingos de Gusmão? Então essa nossa comunidade é muito marcada. Até hoje isso. A gente vê movimentos missionários muito pulsantes na nossa missas de rua, os movimentos missionários muito fortes, e a questão do rosário, né? Tem as 100 Ave Marias aqui, tem a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tem a missa de Nossa Senhora aos sábados, que é as missas votivas de Nossa Senhora. Então nossa comunidade ela tem esse espírito missionário e mariano próprio de São Domingos. Então eu acho que foi uma escolha muito boa daqueles que começaram a nossa paróquia, que foi evangelizada pelos agostinianos, né? Era uma paróquia derivada de Queluz, mas com o tempo ela foi crescendo, se expandindo e está como ela está hoje. Para nossa próxima pergunta Valdo, qual é a mensagem central que São Domingos nos deixa, especialmente para os dias de hoje? São Domingos ele tem várias missões, várias mensagens que eles podem nos deixar, mas assim, o que eu acho mais interessante eu vou destacar 3. São Domingos ele recebe sempre quando ele funda a Ordem dos Pregadores, ele não funda a Ordem dos Pregadores na sua própria vaidade. Ele é movido pelo coração do Senhor. Então, se qualquer movimento que a gente for fazer em prol da nossa comunidade, ela tem que ter sempre isso no nosso coração. É para a honra e glória do Senhor. Porque era isso que São Domingos. Ele se considerava um cãozinho, um cachorrinho, o menor dos animais, que só levava a mensagem do Senhor. Como a mãe dele teve a feliz sonho antes dele nascer. Então,
eu destaco a primeira coisa é isso. O que a gente está fazendo na nossa evangelização é para a honra e glória do Senhor? A exemplo de São Domingos, né? A segunda coisa, São Domingos, ele nunca quis fazer nada sozinho. Por isso que ele funda a Ordem dos Pregadores. Ele funda porque ele queria viver em comunidade. Ele podia dizer assim, ele podia ver os hereges e se encastelar na diocese de Osma e morrer como padre lá, ser um grande padre. Mas ele quis chamar uma gama de pessoas, porque toda missão é feita em conjunto. O tema da nossa festividade suscita a fraternidade, né? Nós somos todos irmãos, é que nos diz. Inclusive, esse ano foi batido muito nessa tecla. Então, tudo tem que ser feito em comunidade. Em comunidade. A gente nunca pode deixar a nossa vida comunitária ser a segunda coisa. Nossa vida comunitária, como nós somos católicos, ela é algo muito primordial. A terceira é a questão da oração. Que eu posso destacar é a questão da oração. São Domingos, ele sempre foi um homem muito orante. A maneira de evangelizar dele foi através da oração. O rosário é uma oração de concentração que não deve ser feita de qualquer maneira. A gente até usa assim, é meditar os mistérios da nossa salvação. Não é simplesmente falar. Aquele poema, que são as orações, a Ave Maria, o Pai Nosso, são poemas escritos, inspirados pelo Senhor, para que a nossa mente se eleve até as realidades espirituais. Então, assim, ele foi um homem muito contemplativo, muito contemplativo. E como esse homem muito contemplativo, ele sempre desejou que os seus freis, seus co-irmãos, eles fossem pessoas de oração. Então, a oração é algo que deve iluminar todos os campos da nossa vida. Nossa missão, nossa fraternidade, ela não existe sem a oração. Nosso Senhor Jesus Cristo fala uma coisa muito interessante. Sem mim nada podeis fazer. Ele vai falar exatamente isso. Sem a ajuda de Deus, se o Papai do Céu não permitir, nada vai. E foi isso que São Domingos viveu. Ele queria ir para um lugar, o Espírito Santo foi movendo ele para outro lugar. Então é isso. Toda a nossa missão, toda a nossa fraternidade, todo o nosso movimento que a gente fazer em prol do reino, ele deve ser acompanhado na escuta profunda de Nosso Senhor por meio da oração. Seja a oração do rosário, seja a oração de louvor, seja qualquer tipo de oração, mas principalmente o rosário. São Domingos ele vai falar uma coisa interessante, que o rosário é a casa de Maria, a casa de Nazaré, onde Maria educou Jesus e Jesus ensinou Maria. Olha que coisa bonita. Porque Maria ela é a mãe de Jesus. Ela educou ele humanamente. E Cristo educou Maria espiritualmente, para que ela fosse cada vez mais entendendo a missão dela. Então é exatamente isso o rosário. Então é essa que é a dinâmica interessante. Então eu acho que essas três coisas que nosso padroeiro nos deixa. Primeiro, a gente nunca deve deixar de ser pessoas missionárias. Segunda é viver sempre em fraternidade. E a terceira é a oração, que ilumina todas as outras. Missão, fraternidade e oração. Acho que essas três coisas que sempre a vida de São Domingos foi marcada. Acho que ele deixa para nós hoje. Obrigada pela sua resposta. Para encerrar, poderia compartilhar conosco algum exemplo de como a devoção de São Domingos impactou a vida de nossa comunidade local? Como eu estava dizendo, a comunidade de São Domingo de Gusmão, a paróquia São Domingo de Gusmão, ela é muito marcada pela devoções marianas, né? Em maio a gente faz a maior festa da Coroação de Nossa Senhora. A Coroação de Nossa Senhora, ela é algo que sempre houve na igreja, mas ela foi reforçada pelos dominicanos. Os dominicanos eles eram muito afeitos a Nossa Senhora. São Domingos ele teve até uma visão que Nossa Senhora, no fim da vida dele, uma curiosidade, ele morre no dia 6, ele é comemorado no dia 8, porque no dia 8 os frades tiveram uma visão dele no céu. Então ele morre no dia 6,
no dia 6, inclusive, é igual São Francisco. Olha, eles e São Francisco são muito parecidos. Inclusive, eles se conheceram. Mas isso fica para um outro podcast. Ele morre no dia 6. No dia 7, fazem o enterro dele. No dia 8, os frades têm uma visão dele. Antes disso, Nossa Senhora confirma isso, passando Domingo de Gusmão. Ele vê o céu. E quando ele vê o céu, ele vê os missionários, os frades de todas as outras comunidades. Ele começa a chorar, porque muitos frades dele já tinham morrido e ele não via no céu nenhum dominicano. Ele começa a chorar. Onde estão meus filhos? Onde estão meus filhos? E Nossa Senhora aponta para Nossa Senhora: olhe, fale ali com a minha mãe. Aí Nossa Senhora abre o manto dela e tá todos os dominicanos debaixo do manto dela. Então, esse sinal que Nossa Senhora confirma a São Domingos é algo muito interessante que marca a nossa comunidade. Nossa comunidade é muito mariana, a gente tem devoções marianas muito fortes. Em maio a gente tem a coroação, geralmente acontece no dia 31, que é a visitação de Nossa Senhora Santa Isabel. Mas a gente tem nas comunidades, a gente tem muito a questão do terço, do rosário, é muito forte na nossa comunidade, eu sinto isso. E o nosso tipo de missionário, a gente faz o que é uma coisa que os dominicanos fazem até hoje, que é parecido. Que eles são, além de rezar o terço, eles fazem uma partilha da palavra. É que o São Domingos fazia. Então é muito parecido por mais que não haja dominicanos aqui na nossa comunidade, mas a nossa comunidade ela é muito dominicana. A questão da missão, a questão da fraternidade e da oração, sobretudo a oração mariana. Ela é muito marcada, a nossa comunidade ela é muito marcada pela essa espiritualidade mariana, que eu acho que é muito saudável. São Domingos ele gostava de uma espiritualidade mariana, cujo centro era Jesus. Então, assim, todo o movimento mariano que tem aqui, ele termina numa adoração a Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho isso muito bonito na nossa comunidade, eu rogo a Deus que isso continue, para que a gente não tenha uma espécie de devoção mariana folclórica, simplesmente por devocionismo. Como diria São Domingos de Gusmão, a verdadeira devoção mariana ela nos leva a Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho isso muito interessante, porque ela é muito forte isso na nossa paróquia. Eu acho que a maior coisa que poderia acontecer é São Domingos, mas sempre tendo ao lado dele Nossa Senhora, que nos aponta a Cristo Jesus. Obrigada de novo. Agora, só uma curiosidade. Qual seria a importância do exemplo de vida de São Domingos para a catequese, o ensino cristão para os jovens hoje em dia? Eu não só diria jovens, mas eu também diria adultos. São Domingos ele era um santo catequista, entendeu? Ele era um santo muito. A vida de São Domingos de Gusmão é uma catequese para nós. E o que eu posso destacar assim de cabeça, principalmente o modelo dialogal. São Domingos de Gusmão, ele tinha um modelo dialogal de catequese. O que é o modelo dialogal? Oração, ele orava, ele compartilhava a palavra, algo que acontece geralmente nas nossas visitas dos missionários, né? Uma parte do evangelho, um comentário sobre o evangelho e principalmente a missão. Nossa catequese ela pode beber de São Domingos, principalmente a missão de ir nessas bibocas da onde tem pessoas tão longe de Deus, com ideias tão erradas de Deus, que foram ensinadas ideias erradas sobre Deus. E em vez da gente ser aguerrido, ser brigão, entrar na discussão, fazer que nem São Domingos, chamar eles para o diálogo. São Domingos, ele até antes de morrer, ele continuou fazendo missão. Ele morreu no dia 6 de agosto, né? Mas antes disso, 3 dias antes, ele estava em missão. Ele é um homem incansável em missão. Se a nossa catequese ela quer crescer, ela tem que ter esse toque missionário de São Domingos. A oração, sobretudo a meditação do rosário, a coroa de flores a Nossa Senhora, né? E
a fraternidade. Acho que se repete o que eu disse até para nossa comunidade. O modelo dele é um modelo de catequese muito bom e muito profundo para a nossa comunidade. Acho que se a gente se inspirar em São Domingos verdadeiramente, a gente será não só grandes catequistas, todos nós, por intermédio do batismo, o somos, né? Temos esse dever de ecoar a palavra de Cristo. Mas assim, seremos grandes cristãos. Porque esse trinônimo, né? Missão, fraternidade e oração é o que deve nos mover. E essa é a espiritualidade que São Domingos nos traz. Porque é uma espiritualidade que nasce do coração de Jesus, né? É isso. Obrigado, Valdo. Obrigada por sua participação. Obrigada também a você por nos acompanhar neste episódio. Esperamos que a vida e os ensinamentos de São Domingos de Gusmão inspirem sua jornada espiritual e fortaleçam nossa comunidade. Até a próxima.